A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O devocional de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Amados, foi tantas as maravilhas que o Senhor fez sobre a vida de José, desde toda a trajetória que ele passou ali, né? Que os irmãos vendeu ele como escravo, jogou no buraco, vendeu como escravo. Depois ele foi para a casa de Potifar e a esposa de Potifar armou para ele, até ele chegar ali em governador, né? Ele passou pelaquela prisão. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E quando ele chegou ali a ser governador do Egito, que ficou 7 anos com fartura, ele juntou muita comida nas despensas, juntou muito alimento, né? E os 7 anos de escassez foi quando a família de José foi atrás de comida no Egito. E chegando ali, José logo conheceu os irmãos e falou com os irmãos para buscar o pai, buscar Benjamim, e assim eles fizeram, buscaram, e por ali eles ficaram morando, e os anos foram passando e foram crescendo a população dos hebreus. José morreu, muitos morreram, mas foram só crescendo a população. E aí, meus amados, foram morrendo os reis. E aqui está falando de um rei que não conhecia mais José, não conhecia as coisas que aconteceu com José. Então, meus amados, aquele rei ali, ele vendo que estava crescendo a população dos hebreus, ele pediu para as parteiras na hora do parto para poder matar os neném. Mas as parteiras, elas temiam a Deus. Nos conta aqui no versículo 17. Que as parteiras não fizeram o que o rei ordenou, que elas temiam a Deus. Então, meus amados, mesmo alguns esquecendo do que Deus fez, outros não esquecem. Assim devemos ser nós. Nós também não podemos esquecer que existe um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Que Jesus irá voltar. Nós não devemos esquecer jamais que em breve Jesus voltará para nos buscar. E o que chama bem a atenção aqui já é lá no capítulo 3, no versículo 7, aonde fala aqui, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Meus amados, então Deus ouviu o clamor daquele povo ali que estava sendo escravizado há mais de 400 anos. E ele enviou Moisés. E Moisés talvez era para ter sido jogado ali naquele rio Nilo. Porque depois que o rei ordenou as parteiras para matar os neném, e elas não fizeram isso, o rei mandou que jogar todos os neném no rio. Porém, Deus sabia de todas as coisas. Então, Deus não permitiu que Moisés fosse jogado ali naquele rio, né? E a mãe dele guardou ele por 3 meses. Como que uma mãe consegue guardar um neném, esconder um neném por 3 meses, sendo que o neném chora, né? Nos primeiros meses de vida é a parte que os neném mais choram. Então, tudo foi a mão de Deus na vida de Moisés mesmo, mas é porque Deus já tinha um plano, né, para poder libertar aquele povo da escravidão. Então, meus amados, Deus, ele tem promessas nas nossas vidas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um. Um excelente dia para todos, em nome de Jesus. Amém?